Antes de corrigir, construa uma ponte. Como alcançar o coração dos filhos antes de ensinar? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem da nossa série sobre criação dos filhos. Hoje vamos falar do tema Antes de corrigir, construa uma ponte. Porque existe uma pergunta importante: como ensinar sem afastar? Como corrigir sem endurecer? Como falar verdades difíceis sem perder o coração dos nossos filhos? Essa mensagem é baseada no livro Construindo Pontes, Aconselhamento Bíblico para Crianças e Adolescentes. Tem uma frase no livro que diz: os jovens precisam de adultos sábios que estejam dispostos a entrar no seu mundo. Eles precisam que nós sentemos com eles, que sintamos a vida como eles sentem, que ofereçamos esperança de que existe algo maior do que as circunstâncias atuais. Porque muitas vezes nós queremos corrigir sem conhecer, queremos ensinar sem escutar, queremos orientar sem entrar no mundo deles. Mas o livro mostra uma verdade: se queremos alcançar o coração, precisamos construir uma ponte. E construir ponte exige esforço. E o livro diz: precisamos encontrar os jovens onde eles estão, não onde nós estamos, nem onde gostaríamos que eles estivessem, mas onde eles realmente estão. Porque às vezes olhamos para um adolescente esperando maturidade pronta, ou para uma criança esperando comportamento adulto, e esquecemos de enxergar quem está diante de nós. E construir ponte exige observar, sentar, escutar, perguntar, estar presente. Perguntar: o que você está sentindo? Como você enxergou isso? O que está sendo difícil? Como está o seu coração? Porque muitas vezes corrigimos o comportamento quando o coração está pedindo ajuda. Uma criança irritada pode estar insegura, um adolescente distante pode estar ferido, um filho agressivo pode estar sobrecarregado, um filho silencioso pode estar cansado. Se corrigirmos apenas o que aparece, talvez percamos aquilo que realmente precisa ser cuidado. Umas semanas atrás, eu ouvi uma mensagem de um adolescente que parecia estar um pouco rebelde. Seu pai o chamava para ir à igreja e ele não queria. Ele foi, conversou com o pastor e o pastor falou para ele: não chame mais, não convide, simplesmente vá até o quarto dele e dê um abraço. Aquilo mudou totalmente a vida dele. Ele estava precisando de atenção, de carinho e não de ordens nem de cobranças. Há uma passagem em Provérbios que diz: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de entendimento sabe descobri-los. O coração é profundo. Nem sempre aquilo que vemos é o que realmente está acontecendo. E o autor diz: o objetivo dos pais é trazer à tona os propósitos do coração e depois colocar a verdade de Deus de volta lá dentro. Que definição! Primeiro conhecer, depois direcionar, primeiro compreender, depois ensinar, primeiro ponte, depois correção. E eu queria aqui trazer Jesus, porque construir ponte reflete o coração de Cristo. Jesus não ficou distante, esperando que entendêssemos tudo. Ele veio, ele entrou no nosso mundo, assumiu carne humana, viveu entre nós, conheceu nossas dores, compartilhou nossas condições e se humilhou. Jesus construiu uma ponte até nós. Ele nos encontra na fraqueza, na confusão, na imaturidade e continua nos chamando para perto. E talvez como pais sejamos convidados a fazer o mesmo. Antes de ensinar, aproxime-se. Antes de corrigir, conecte. Antes de responder, escute. Um outro ponto muito interessante foi: o que Deus cria, o mundo influencia e tenta distorcer. Isso significa que criar filhos não é apenas organizar comportamento,
É caminhar ao lado deles, ajudá-los a enxergar Deus em todas as coisas, porque nossos filhos interpretam a vida, quer conversemos com eles ou não. Eles já estão pensando, já estão concluindo, já estão tentando entender. E se nós não entrarmos nessas conversas, outras vozes entrarão. Por isso, pais não foram chamados apenas para proteger, foram chamados para discipular. Porque as crianças não chegam como páginas em branco. Elas chegam com personalidades, talentos, sensibilidades, com medos, aptidões, dificuldades. E conhecer os nossos filhos nos ajuda a enxergar necessidades, porque sem isso corremos o risco de aplicar fórmulas. Mas os filhos não são métodos, são pessoas. E aqui eu gostaria de deixar algumas perguntas para reflexão. Primeira, você conhece seu filho? Quais são os pontos fortes dele? Quais parecem ser suas dificuldades? Como ele reage à correção? Como ele se comporta perto dos colegas? O que o deixa feliz? O que o deixa ansioso? O que o deixa irado? O que o deixa triste? Ele fala dos sentimentos ou guarda tudo? Como ele é na escola, na igreja, em público? Ele demonstra alguma sensibilidade espiritual? Porque conhecer nossos filhos é uma forma de amar. E eu quero terminar olhando para Salmo 139, que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Cristo nos conhece pelo nome, conhece nossos pensamentos, vê além do comportamento, conhece aquilo que nos motiva. Nós não conseguimos ler o coração dos nossos filhos, mas podemos aprender a observá-los, perceber padrões, enxergar medos, descobrir dons, falar esperança e ajudá-los a compreender a si mesmo, porque Deus não nos deixa entregues à nossa própria interpretação. Ele nos busca, nos encontra, Ele é um Pai amoroso, conselheiro sábio, bom pastor. Que possamos imitá-lo, pais que conhecem, que compreendem, pais que observam, que buscam, pais que constroem pontes, porque a verdade entra mais fundo quando o coração se sente conhecido. Antes de corrigir, construa uma ponte. Que Deus abençoe e até a próxima. E se você gostou, não se esqueça, curta, compartilhe, deixe um comentário. Até mais.